esse ano, nós já tivemos várias datas especiais, não é mesmo? Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós também comemoramos algo muito especial no penúltimo sábado de outubro. Sabe o que é? O Dia do Pastor. O pastor é uma pessoa muito especial. Os pastores são pessoas chamadas por Deus para o ministério. Sempre que nós estamos aqui na igreja e ouvimos um pastor pregar, podemos ter a certeza de que ele traz uma mensagem de Deus para nós. Na história de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre um homem chamado John Loughborough. John Loughborough foi criado em uma família grande, com pai, mãe e 5 irmãos. Quem aqui tem 5 irmãos? É difícil hoje em dia, né? Termos 5 irmãos. Mas a vida daquele menino não foi muito fácil, não. Quando ele tinha apenas 7 aninhos, o pai dele ficou muito doente e acabou falecendo. Muito triste, né? Então, John Loughborough foi morar com o avô. E mesmo sendo criança, ele trabalhava duro, trabalhava muito. Quando John Loughborough tinha 16 anos, ele ouviu a mensagem adventista e sentiu em seu coração o desejo de se tornar um pregador, de falar para as pessoas sobre Jesus e sobre as verdades da palavra de Deus. Mas John Loughborough não tinha uma saúde muito boa e ele pensava assim: quem vai dar ouvidos para um garoto de 16 anos? Então, ele fez uma oração a Deus, porque ele tinha muita febre e muito calafrios por causa da doença que ele tinha. Então, ele fez uma oração a Deus. Querido Deus, se o Senhor me curar, eu vou sair para pregar. E então, Deus ouviu a oração de John Loughborough e a cada dia ele se sentia melhor. A cada dia Deus ia trabalhando para que ele ficasse curado por completo. Só que John Loughborough tinha um outro problema. Ele não tinha dinheiro para comprar roupas apropriadas para que ele pudesse pregar. Então, um vizinho de John Loughborough deu para ele um trabalho, também deu um colete e algumas calças. Bem, o problema é que esse vizinho de John Loughborough era muito alto. Ele tinha 1,83 de altura. E John Loughborough não era assim tão alto. Então, ele precisou cortar a calça. Mais ou menos assim, uns 18 centímetros. Ele teve que cortar para que pudesse servir a calça nele. O irmão dele também lhe deu um casaco. Só que o irmão de John Loughborough também era grande. O casaco ficou assim um pouco grande para ele. Mas mesmo assim, ele estava feliz. Porque agora ele tinha, uma roupa bonita, mais apropriada, para que ele pudesse sair e pregar da palavra de Deus. John Loughborough enfrentou muitos desafios para poder falar de Jesus para as pessoas. Algumas vezes ele até desanimou, mas Deus sempre o lembrava de que ele havia sido chamado para um trabalho especial. John Loughborough se tornou amigo também de Tiago e Ellen White. Ele foi o primeiro homem ordenado para esse ministério. Sim, ele foi pastor de verdade. Ele trabalhou muito para a causa de Deus, com muito amor e dedicação. Ele foi presidente de 5 associações e também foi o tesoureiro da Associação Geral. Ele foi autor de vários livros. Que bênção, não é mesmo? John Loughborough teve uma vida longa e serviu a Deus durante a sua vida. Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1924. Ou seja, quantos anos ele viveu? 92 anos. Que bênção, não é mesmo? Veja que lindo o texto que está aqui na Palavra de Deus, no livro de Isaías,
capítulo 52 e o versículo 7. Diz assim: Quão belos nos montes são os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Sabe, crianças, é Deus que coloca em nosso coração o desejo de servi-lo e Deus nos capacita para essa obra. Se nós orarmos como John Loughbottle fez, ele nos capacitará para toda a obra que ele nos designar para fazer. E nós seremos felizes quando nós servirmos a Deus de todo o nosso coração com os dons e talentos que ele nos deu. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, sabemos que os pastores são servos do Senhor e por isso devemos respeitá-los e tratá-los com carinho. Que possamos nos lembrar disso sempre que virmos um pastor. Nós queremos pedir ao Senhor uma bênção sobre o nosso pastor e todos os pastores de todas as igrejas. Que o Senhor também nos ajude a te servir. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história. Olá, queridos! Que bom que estamos juntos novamente para trocarmos ideias para a contação da história desse final de semana. A história da lição passada foi muito interessante. As crianças gostaram muito quando trouxemos ali de repente aquele elemento surpresa da história. Tenho certeza que foi uma bênção aí na sua igreja também. Para a história desse final de semana, onde nós queremos homenagear os pastores e também colocar no coração das crianças o desejo de servir a Deus, você vai usar elementos simples. Leve uma calça, né? Uma calça de terno grande. E, se possível, leve também uma régua para mostrar para as crianças quantos centímetros John Loughbottle precisou cortar da calça para que a calça pudesse servir nele. Leve também um paletó grande, e aí então no momento da história você pode colocar esse paletó, mostrando então que John Loughbottle agora estava pronto para pregar, né, conforme Deus o havia chamado. Não esqueça de levar a sua Bíblia já aberta para facilitar no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que é o texto bíblico que você vai ler no final da história. Prepare também a imagem de John Loughbottle para você colocar no telão ou quem sabe impressa. É sempre interessante que a criança veja, né, conheça o personagem da história através de uma imagem, ok? Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um vídeo onde conta um pouquinho mais sobre a história dele, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esse homem que foi tão usado por Deus. Você pode, no final da história, preparar um cartão grande para que cada criança escreva ali o seu nome ou faça um desenho para o pastor. Se o pastor estiver presente, elas podem entregar para ele esse cartão na hora. Se ele não estiver presente, entregue para que elas façam, né, essa decoração, esse recadinho, e depois então guarde para entregar para o pastor no dia que ele estiver presente aí na sua igreja, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.